Boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão aqui no canal do Cifus-PESP, Fábio Jabá, atual presidente do sindicato. Hoje, mais uma rodada nossa do Fora das Grades, esse programa que nós criamos aqui para demonstrar aí o valor da categoria, que faz muito mais além do que a sua função lá nas 12 horas dentro de uma unidade prisional. E hoje aqui estamos recebendo o policial penal, professor André Ferreira, que está aqui, que lançou o livro, né, o Gerenciamento das Crises, sob a ótica das ciências jurídicas, e né, também é policial penal. Eu vou deixar que ele se apresente depois, e tem um trabalho aí fora das unidades prisionais, né, ele é operador operacional do GIR, e ele vai poder nos contar desse universo, né, o que levou ele a escrever esse livro, né, o GIR, que a gente até fala que né, depois de 2006, né, hoje nós temos um total controle das unidades prisionais por conta do GIR, né, que tem os nossos companheiros aí que são voluntários e que muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso para comprar uniforme, comprar todo o seu material ali que é necessário para as operações, e que procuram sempre, né, o pessoal do GIR, que é sempre aí também repudiado, né, pelas até atuações de direitos humanos aí, mas que sempre, né, o André vai poder nos explicar todas as fases da operação, né, quando é a operação limpa, e eles também buscam sempre a perfeição em todas as operações também deles, que realmente é uma situação muito difícil, que eles têm que, né, colocar ordem onde está colocado o caos. E lógico, vamos falar da Polícia Penal, vamos falar o que facilita, né, ainda mais que hoje o GIR é uma resolução. Dentro da Polícia Penal nós queremos regulamentar o GIR, né, criar um corpo como é a Polícia de Choque na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então vamos aí. André, fique à vontade, se apresente, e a gente vai trocar essa ideia aqui no nosso Fora das Grades hoje. Fábio, muito boa noite. Que o Altíssimo abençoe todos nós. Gostaria de agradecer a presença de todos os que estão aí dispondo do seu tempo para poder acompanhar esse bate-papo, que é de fato muito importante que nós, membros do sistema prisional, nós, agentes penitenciários, graças a Deus, nos coloquemos assim nessas condições de debater alguns assuntos que podem vir a elucidar problemas simples e que às vezes eles deixam de ser de fato solucionados em razão de uma falta de conhecimento, às vezes de uma falta de uma exposição mais técnica. Eu acho que é muito importante esse espaço. Eu sou agente de segurança penitenciária, graças a Deus, atuo no grupo de intervenção rápida da capital há 11 anos, desde 25 de março de 2009, mas sou oriundo da Carceragem Futebol Clube. Sou o guarda original, né, em que pese aí alguns colegas lançaram mãos e já me perguntaram, mas você veio de onde? Eu vim do fundão da Carceragem. E onde eu escrevi a minha caminhada com letras de ouro, graças a Deus, e até hoje contam histórias minhas, né? Eu me tornei aí uma espécie de um personagem mítico lá na minha unidade prisional, graças a Deus, e até hoje o crime também me respeita em razão do meu bom procedimento, do meu bom trabalho, do meu profissionalismo. Encontro, inclusive, indivíduos já ressocializados, ou já oriundos, que já estão em liberdade, encontro às vezes na rotina, né? Indo no supermercado, ou às vezes num ponto de ônibus, eu encontro esses indivíduos que me tratam com o mesmo respeito, né, com a mesma distância necessária, me chamam de senhor André mesmo na rua. E dentro das unidades prisionais, dentro do nosso escopo de atribuições, quando encontro alguns desses indivíduos que me conheceram lá no começo da minha carreira, eles também me tratam com o mesmo respeito, independente de qualquer demonstração de poder, de força que, de certa forma, o uniforme preto dá, né? Em razão desse profissionalismo que eu sempre primei desde o princípio da minha carreira. De fato, eu tenho muito orgulho de ser agente de segurança penitenciária, agora, né, os novos policiais penais, e desde a PEC 308 a gente já sonhava com isso, e aí veio vários desdobramentos que deram essa possibilidade de agora, estamos aí às vésperas de uma regulamentação na esfera estadual, e eu rogo ao Altíssimo que os nossos gestores sejam sábios e consigam transliterar isso da melhor forma possível. E, nesse sentido, eu iniciei a minha apresentação falando isso. Estou muito orgulhoso de quem eu sou, do que eu faço, de onde eu vim. Nunca vou esquecer lá o fundão da carceragem, que lá é a verdadeira faculdade da vida. Não existe nenhum banco acadêmico que ensine o que a gente aprende lá.
e depois sou muito grato ao Altíssimo também de poder fazer parte dessa missão fantástica, que é ser do grupo de intervenção rápida da capital, que já era meu sonho desde o primeiro dia, quando eu assumi o meu cargo, porque quando eu entrei eu já sabia da criação desse grupo, eu falei, poxa, eu quero fazer parte de algo assim. E assim eu fiz. Então, toda a minha carreira eu voltei desde o princípio, lá no fundão da carceragem, eu foquei nisso, eu pagava flexões na carceragem, na grade, eu sempre mantive o meu físico em dia, minha mente em dia, sempre busquei conhecimento para poder chegar aqui onde estou. E hoje poder ostentar especializações, não só bacharelado em Direito, mas a especialização em Direito Público, licenciaturas pela Organização das Nações Unidas, pelo Peace Operational Training Institute, exatamente por entender que o nosso trabalho é indissociável do direito propriamente dito, principalmente dos direitos humanos, do direito penal, da execução penal e de todos os desdobramentos que o direito tem diretamente envolvido com o nosso trabalho. Tem especialização também em direito público e também tecnologia em gestão pública. Então, eu vim buscando durante todos esses anos especializações para poder ser um melhor servidor público possível, executar minha função de agente de segurança penitenciária no mais alto nível, na mais alta performance. E eu rogo ao Altíssimo que eu consiga me manter assim até o final da carreira. É isso aí, André. André, na verdade a gente, eu vejo você falando aqui, hoje vou completar 20 anos agora, dia 10 de novembro de 2000, né, iniciamos a nossa CDP do Belém 2, e quem conhece um pouco da minha história também sabe disso, eu tenho orgulho de ser agente penitenciário. Eu reprovei na prova em 98, porque lá quando abriu aqui os presídios de Pacaembu, Paraíso, que eu falei na prova, no psicólogo lá que tinha, aquela época tinha a banca, né? Que era meu sonho ser agente penitenciário. E eu fui reprovado. Aí no ano 2000 eu passei. E aí, assim, como você disse, é a questão de buscar a perfeição, né, cara? Eu acho que a nossa profissão, eu costumo dizer sempre, ontem eu participei de um webinário do NEV, né, do Núcleo de Estudo de Violência da USP, e eu coloquei ali que a profissão nossa, lógico, a gente não tem comparação policial militar, policial civil, mas eu, né, hoje, como né, nós temos 20 anos, é muito difícil de você lidar, né, eu conto a minha experiência que a primeira pessoa que eu fui levar entregar uma marmita foi o Maníaco do Parque, eu tinha 21 anos. E qual o preparo que nós temos da formação, a formação da IAP, que nós temos para, inclusive, naquela época eu fazia um dia de curso de formação, outro dia no CDP. Então, qual a preparação que você tem para ali, né, ver toda aquela mídia toda em cima de você, e você, né, aí eu lembro que o Maníaco do Parque, né, o Francisco Assis, né, o nome dele, bom dia, senhor, a paz do Senhor. Aí eu com 21 anos, assim, confesso, eu falo para todo mundo que não é fácil, não. Aquela noite eu fui dormir com a minha mente fritando, porque a gente lembra, porque aí eu costumo falar para o pessoal novo aí, que sempre assim, né, que a gente, a maior dificuldade nossa é separar essa questão, porque a sociedade às vezes quer nos ver como os vingadores da sociedade, que o preso tem que estar ali, nós temos que colocar a opressão sobre ele, que nós temos que bater, que espancar, que matar, né, porque é isso que a gente vê. Aqui a gente fala mesmo assim que é não só para a categoria que está assistindo a gente, mas hoje nós temos uma audiência muito boa aqui no site do sindicato também, pessoas fora da categoria, para entender o universo do servidor do sistema prisional. Ainda mais do policial penal, né, que atua lá dentro da unidade prisional, e o seu trabalho hoje também que você, que você desenvolve dentro do GIR, e o que fez você lançar até esse livro, porque você sabe muito bem, quantas operações do GIR, o sindicato que está aqui, eu lembro da operação lá de Potim, que o sindicato ainda defende lá em torno de 20 servidores, né, por conta daquela atuação, e o GIR sempre está se aprimorando. Então, para a gente começar a entrar no fato aqui, bom, vou te falar que daqui é uma das lives nossas mais assistidas, já estamos com 65 pessoas assistindo, então muitas pessoas aqui perguntando já, mandando um abraço para você, dá para você acompanhar aqui nos comentários do lado, né, e falar o que levou você você foi para o GIR, você entrou, né, tomou posse do prisional, e o que levou você a escrever, né, esse livro aí? Excelente. Bom, eu acho que acredito que o próprio ambiente do grupo de intervenção rápida, ele te coloca nessa busca constante pela evolução profissional. É um ambiente muito rico nesse sentido, é um ambiente fantástico nesse sentido. Eu em que pese, desde o princípio da minha carreira, ter primado por buscar a excelência, quando eu, de fato, ingressei nas fileiras do grupo de intervenção rápida,
Então, eu passei a buscar excelência em outro nível, né? De fato, em alta performance. E eu lembro que eu fiquei muito feliz em poder ter contato com esse ambiente. Eu posso dizer hoje que eu conheço várias outras instituições, tenho contato com vários outros profissionais também de alta performance, mas eu posso dizer que o nosso ambiente, o grupo de intervenção rápida, ele é muito mais livre para o homem que busca, de fato, a excelência. E aí, nesse sentido, primeiro você busca a excelência física, né? E aí a gente lembra mens sana corpore sano, né? É um ciclo virtuoso. Então, o corpo está bom, mas eu preciso estar com a mente boa também. Você busca excelência intelectual. E no Gira, aí eu comecei... eu tive a oportunidade de ser instruído por grandes homens, que até hoje ainda me são referência, como o Robson, o famoso terrorista, o meu comando geral, que sempre foi referência de comportamento, o Saulo, bom, vários outros. Eu não vou ficar citando nomes, porque se eu esquecer de alguém, eu vou estar sendo injusto. Mas, em geral, todas as pessoas que passaram pela minha formação, eles me deram muito mais do que ensinamentos técnicos, mas me deram ensinamento de vida para que eu aplicasse. E me colocaram, me plantaram aquela semente da busca pela excelência. Não, você tem que ser melhor. Ontem você correu 5 km, amanhã você tem que correr 7. Hoje você correu 7, amanhã você tem que correr 10. Hoje você correu 10, ou recruta, eu quero que você corra 15, 20. Eu quero que você pague 100 flexões sem parar. E isso, de certa forma, te coloca num nível de desafio constante. Ó, recruta, agora você foi lá fazer o curso lá em tal lugar, você vai em outro lugar. Ó, busca essa informação. Ó, você é um excelente atirador, agora eu quero que você fique melhor ainda. Agora eu quero que você aprenda a ensinar para o outro. Ó, você é um excelente escudeiro, agora eu quero que você atue melhor ainda. Você aprendeu as aplicações individuais, coletivas, você sabe aplicar dentro dos planos técnicos que a gente tem, e agora eu preciso que você também aprenda a ensinar. Ó, agora você vai aprender outra esfera. E aí você se forma, né, um operador pleno. E até a terminologia, operador pleno, te coloca numa certa vibração de buscar a plenitude em tudo que você faz. Então, o próprio ambiente GIR te impulsiona a buscar o melhor de si, acima de tudo. É um desafio constante com você mesmo. E aí, nesse sentido, né, por buscar sempre esse desafio constante e pautar também todas as nossas ações na letra da lei, nas ciências, é que você, como operador indivíduo, aí vou falar de mim, eu como indivíduo, senti falta de algumas fundamentações propriamente ditas, não jurídicas. Certa vez, diga-se de passagem, e aí eu tenho o Cabral que está assistindo essa live, nesse momento até faço um adendo, o Sensei Cabral, que me perguntou, mas, irmão, existe uma certa insegurança jurídica para a gente atuar. E isso me deu um start, assim, eu falei, não, irmão, na verdade não existe insegurança jurídica. O que existe é uma insegurança protocolar. Falta protocolo para poder traduzir todos os desdobramentos possíveis dentro de uma ocorrência com alto grau de complexidade. É isso que falta. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, eu vou tentar, então, trazer, já que falta, eu vejo que falta esse protocolo, e eu sou conhecedor do texto legal, e eu sei quais são todas essas fundamentações das quais eu falo, eu vou tentar dividir isso com os colegas em alta performance. Né? E foi nesse sentido que deu vontade de escrever esse livro, para que chegasse nas mãos do maior número de pessoas possíveis. Eu tive também alguns incentivadores, quais são o capitão Igor Sampaio, do Choque do Ceará, o major Paulo Augusto Aguilar, do GAT, né, que também foi meu mestre nas ciências policiais, no que tange ao gerenciamento de crises, entre vários outros. Eu também vou tentar não citar nomes aqui, salvo alguns pontuais, para que não seja injusto, né, nesse sentido. Mas esses incentivadores também me ajudaram a compor todo esse arcabouço de informações que servem mais do que qualquer coisa. Inclusive, eu tenho uma cópia aqui na mão. Esse arcabouço aqui, ele serve mais do que qualquer coisa para que o indivíduo que atua na esfera não só do cárcere, mas em toda a esfera da segurança pública, no sentido amplo, no sentido lato sensu, ele consiga pautar o seu comportamento
dentro de parâmetros pré-estabelecidos pela letra da lei. E dessa forma, você pautando o seu comportamento dentro dos parâmetros da letra da lei, as probabilidades de erro ou de excesso se tornam mínimas. É disso que se trata. Então, a ideia era dividir com os colegas, principalmente do sistema penitenciário, mas eu estou tendo um feedback muito grande também de outras forças, dividir com os colegas esses parâmetros que são imprescindíveis e indissociáveis da nossa atuação. André, com certeza, eu acho que essa questão de sempre buscar a perfeição e esse trabalho que você fez aí é essencial, né, para que todos tenham esse pleno conhecimento, porque eu sempre, né, quando a gente estava tendo muita chamada aqui na convocações na SAP, né, o pessoal mais novo que está entrando, já fala que fazer parte do GIR, tal, como tem que fazer. Primeiramente, né, eu até falo para o pessoal, cumpra o seu probatório, né, primeiramente, né, se forma lá como guarda, vai entender o que é uma cadeia, como funciona uma cadeia, e tem coisas que a gente vai funcionar, por mais que tenha a lei para a gente cumprir, mas você funciona, né, a gente aprende na prática, né? Eu entrevistei aqui o Dr. Drauzio Varela, e ele até usa as gírias lá dos antigão, né? O bom cadeieiro, né, sabe trocar ideia, né, com os presos e sabe desenrolar uma situação. E eu vejo que aqui dentro, né, do que você construiu nesse livro, orientando o pessoal, porque acho que essa é a principal função, né, André? Acho que quando você vai com uma operação do GIR, como vocês falam, acho que eu já acompanhei você em algumas palestras lá na Lesp, né, que você foi palestrar lá uma vez, numa audiência pública, você fala da operação limpa, né, de ter algo, de ser uma operação perfeita, e até você falou dos últimos anos ali, das operações do GIR, o quanto vocês foram buscando essa perfeição. Eu queria que você explanasse sobre isso para nós aí. Excelente, nossa, excelente questionamento. De fato, quanto mais você estuda, melhor você fica. Isso é mais ou menos que uma consequência natural, né? E quando o irmão mencionou essa questão, essa palestra que eu fui dar lá na Lesp, realmente eu queria demonstrar para aqueles que não conhecem o nosso trabalho o quão excelentes nós somos. E não só na esfera do grupo de intervenção rápida, que pese eu ter ido falar especificamente da atuação do grupo, mas em todas as esferas do cárcere. O trabalho que nós, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, desenvolvemos, né? O Cabral está fazendo uma pergunta, depois eu já te respondo aí, Cabral. Esse trabalho que nós desenvolvemos, ele é um trabalho de altíssimo grau de complexidade e que nós conseguimos, mesmo diante das agruras que se apresentam da natureza do trabalho, nós conseguimos entregar um resultado extremamente positivo, mesmo diante desse cenário que é altamente complexo. Eu acredito mesmo, no fundo do meu coração, que a maior matéria, acho que o que a gente tem de mais precioso no sistema penal é, de fato, o agente, né? O policial penal, o nosso material humano. E esse material humano que é insubstituível, meu irmão. Um material em que pese o pessoal falar que, não, a gente colocar aí agora está tendo muita discussão sobre a parceria público-privada, né? Eu acredito e tenho muito respeito pelo trabalho dos profissionais de segurança de outras esferas, mas o trabalho do agente penitenciário ele é único exatamente por causa desse ponto que você tocou. Você falou sobre os colegas que têm vontade de ir para o GIR, né? E já na formação, quando vão se associar, quando vão chegar lá no sindicato, eles comentam que tem vontade de ir, você fala, não, realmente precisa antes entrar na cadeia. Sim, precisa antes trabalhar na cadeia, sim. Eu prego isso. O homem do grupo de intervenção rápida é evidente que tem os colegas usar EVPs, que a função deles também é outra, né? Não tem que exigir isso dos caras, mas o agente de segurança penitenciária, o que ele tem de mais rico é o convívio com a massa carcerária. É isso que enriquece mais o comportamento do agente. É isso que faz o agente, de fato, como você citou o Drauzio Varela, saber trocar ideia, né? Parafraseando o Drauzio Varela. As próprias ações do grupo de intervenção rápida, e agora fazendo o link, voltando para aquele princípio da resposta, elas evoluíram nesse sentido. Porque, na verdade, nós só precisamos lançar mãos da força quando todas as possibilidades de diálogo ou de resolução pacífica sucumbem. E aí é nesse sentido que nós lançamos mãos das ferramentas técnicas adequadas
Para quê? Para fazer cumprir a norma jurídica na esfera do cárcere. É disso que se trata, em síntese. E na maioria das vezes, nós conseguimos resolver através da retórica. É lógico que a retórica ela ganha uma certa potência, ela se potencializa no que diz respeito ao poder de convencimento, quando a retórica parte de um indivíduo que está equipado para uma situação de combate, o que demonstra para o outro indivíduo que está do outro lado, que é nosso tutelado, é o tutelado do Estado que nós corporificamos, portanto, nosso tutelado, demonstra para ele que a última possibilidade de resolução pacífica é agora. E, de certa forma, isso veio melhorando muito. Num outro prisma, depois que se esgotam todas essas possibilidades de diálogo, quando nós aplicamos as ferramentas técnicas, essas ferramentas hoje são úteis. Elas evoluíram assim como todo o arcabouço de técnicas do grupo. E nós conseguimos uma efetividade muito maior com uma ofensividade menor. Mesmo nós temos, né, todos nós temos um arcabouço de ferramentas muito grande, e se for necessário, nós temos uma efetividade maior, uma ofensividade maior, né? Mas a gente procura usar a chave de fenda para o parafuso, o martelo para o prego, né? Vamos colocar assim, cada técnica específica para o desdobramento ali no caso concreto. E essa evolução, ela veio inclusive a presentear o Gira, creio eu que foi em 2010, salvo engano, ou 2011, com um prêmio Mário Covas. E foi nesse prêmio Mário Covas que nós abrimos os olhos para a importância da busca pelo conhecimento, né? O Marco Antônio Dibe, junto com o Saulo de Matos, eles idealizaram as imobilizações táticas, né? Foram os precursores, e nós desenvolvemos essas técnicas, aumentamos esse arcabouço, refinamos tudo isso, e isso deu, na verdade, resultou na diminuição de ocorrências com lesão corporal. Por quê? Porque a gente conseguiu achar o ponto que faltava para essa progressão necessária da força. Diga-se de passagem, eu já vou desmistificar uma questão aqui. Quando a gente fala uso progressivo, uso diferenciado, uso escalonado, isso é mera questão semântica, mesmo porque não tem como você escalonar, progredir, né? Cada um usa de um jeito. Diga-se de passagem, no projeto de lei, que agora eu não vou saber dizer o número desse projeto de lei, o projeto de lei que vai, de fato, foi apresentado pelo DEPEN para poder legalizar, criar uma lei orgânica para a Polícia Penal na esfera federal. Esse projeto de lei ele fala o uso, não é uso progressivo, é uso proporcional. Na verdade, cada um lança mãos de uma terminologia. O que interessa no uso da força, na verdade, é você saber usar a força de maneira correta como ferramenta técnica adequada para cumprir a norma jurídica. Simples. É disso que se trata. É por isso que a gente conseguiu evoluir e as nossas ocorrências também evoluíram. O grau de complexidade é maior, em contrapartida, o resultado é muito melhor. É isso que aconteceu. Não sei se eu consegui sintetizar, porque, na verdade, são muitas informações para fazer a síntese aqui. Espero não estar sendo confuso no que eu estou discorrendo. Não, André, tá bem claro. Eu acho que tudo que você faz na prática, na verdade, e você, quando vai colocar a teoria, né, que às vezes eu até costumo dizer que até no sistema prisional a gente pratica muito, e eu acho que o que você fez no seu livro é um grande achado, porque é de você sintetizar isso na teoria. Porque hoje, quando a gente fala da atribuição do policial penal, e você pega a nossa lei 959, por isso que vai ter que fazer uma nova lei complementar, que vai realmente trazer essas atribuições, que elas aumentaram, né? Eu lembro que numa discussão do GT, né, até no debate lá, o DEPEN colocou lá que na lei dos policiais penais federais, a questão de operar um helicóptero, né, aeronaves e tal. Aí o Abrin citou assim, mas aqui em São Paulo a gente vai ter isso? Lógico que tem que ter. Porque, inclusive, São Paulo é o maior, acho que não só São Paulo, mas qualquer sistema prisional do país, se você tiver que transferir e toda essa responsabilidade vier, né, vai vir sobre nós. Acho que a transferência do preso, onde o preso de São Paulo for, acho que vai ser o preço da os policiais penais de São Paulo que vão levar. Se tiver com uma audiência que ele cometeu um crime no Amazonas e tiver que usar um helicóptero, uma aeronave,
Por que não? O policial penal está ali pronto, né, feito o seu curso, né, tirado o seu brevet para pilotar essa aeronave e tudo mais. Então, eu acho que a Polícia Penal, a gente costuma dizer que na FENASPEN, né, que é um grande marco. Né? Ontem mesmo, né, que eu participei desse debate no NEV, a gente ficou questionando, a Polícia Penal ela pode melhorar. Na verdade, a gente fala como marco porque é a oportunidade que nós vamos ter de colocar na legislação nova tudo que a gente já faz e também pensar no que nós vamos fazer. Né? E eu acho que, né, falando do seu livro, da sua obra aí, pessoalmente, é justamente isso, você condensar a prática, porque aí você, né, colocou no papel algo que você já praticava e justamente buscando essa perfeição. Né? Justo. E o irmão falou sobre essa questão de evolução, né? De fato, eu acredito e eu rogo ao Altíssimo que esse seja que esse seja o desdobramento natural, que nós recebamos novas atribuições. Ao menos quando eu li o projeto de lei do pessoal do DEPEN, eu fiquei muito animado, né? Porque o projeto de lei do DEPEN ele é bem amplo nesse sentido. O agente penitenciário ele passa a atuar em outras esferas que eram da polícia judiciária, por exemplo, como na recaptura de indivíduos delituosos aí que fugiram ou evadiram, né? E precisa salientar que existe uma diferença sensível aí, né? Nós temos aí o artigo 352 do Código Penal, ele diferencia isso, que a fuga ela só é crime propriamente dito, ela só é um tipo penal se ela tiver um emprego de violência contra a pessoa. E não fala de grave ameaça, fala violência contra a pessoa. Tirando isso, independente do indivíduo ter quebrado a parede, ter saltado, ter vencido obstáculos, independente disso, ele evadiu. Mas para retomar, para buscar novamente esses indivíduos, também será atribuição da Polícia Penal, de acordo com o projeto de lei oriundo do DEPEN. Outras atribuições aí, conforme você citou, no que tange aí a pilotar, operar aeronaves. Já não é novidade que não só para fins de transporte de presos, mas também para fins de intervenção, a aeronave se mostra uma ferramenta altamente eficaz, uma vez que eu consigo acessar outros patamares de maneira mais veloz, consigo levar homens para locais que estão obstados, por exemplo, no teto de determinada unidade prisional, para dar combate àquele determinado, em tese, em hipótese, movimento coletivo de indisciplina, ou um motim, ou conforme eu disse, é questão semântica. Né? Então, a aeronave, inclusive, já foi utilizada no estado de São Paulo. Eu me recordo no interior de São Paulo, quando o Águia foi com o Giro, e o Giro desembarcou no teto da unidade para poder conter e debelar a rebelião. É utilizado em outros estados com mais frequência. Teve uma ocorrência que foi emblemática do JIT do Rio de Janeiro, onde estavam, inclusive, presentes homens de Brasília. Coincidentemente, eles estavam em curso e eles também fizeram a incursão pelo telhado. Mas em que sentido, André, isso pode ser positivo? Colocar, poxa, quanto maior a velocidade em que a equipe conseguir debelar, menores são as possibilidades de desdobramentos negativos. Às vezes eu tenho um colega lá dentro que está na ponta da faca, como a gente diz no jargão do dia a dia, né? E está prestes a ser agredido, ou precisa que a equipe trabalhe num sistema HRT, Road Rescue Team, ou seja, numa velocidade máxima possível. E todas as entradas estão obstadas por fogo, conforme a gente já conhece os cenários, e a única forma de entrar é pelo telhado. Se eu tenho uma aeronave, isso aí com certeza facilita muito. Estamos sonhando? Não estamos sonhando. A gente está, pelo menos, vislumbrando uma evolução que nos é possível, sim. Temos homens fantásticos nas fileiras, em todas as unidades prisionais. Eu conheço homens fantásticos que estão lá desde o fundão da carceragem até a último portão da cadeia lá fora, né? Que a cadeia você conta o portão de dentro para fora, né? Então, o de fora é o último. Nós temos um corpo funcional fantástico que é possível, sim, a gente evoluir como profissionais em todas as esferas, em todas as vertentes possíveis, inclusive na possibilidade aí de pilotar uma aeronave, sem dúvida. Né? Nós somos uma categoria que somos muito mais do que apresentam por aí. É disso que se trata.
André, eu estou vendo aqui, vamos dar uma abertura para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, e tem alguns elogios da sua pessoa, também tem algumas perguntas. Tem algo que me chamou a atenção do companheiro perguntando se o GIR é desvio de função. Então, eu acho que tanto eu como você pode responder isso. Eu vou responder e você complementa. Bom, primeiramente, nós temos que saber qual é a função do agente penitenciário. A primeira delas é manter a ordem e a disciplina no mundo prisional. E eu acho que o GIR ele se encaixa isso. Né? Quando a gente fala de desvio de função, principalmente pela lei e pelo Estatuto do Servidor Público, nós temos uma ação judicial, e nós que tivemos coragem de entrar com a ação judicial, visto que a regra, né, que a exceção virou regra, nós entendemos sim que é necessário, né, alguns companheiros, quando são acometidos de alguma doença, tem, né, a readaptação, ou que passaram por alguma violência e estão ali por um tempo, né, e vão para a administração, e que isso é autorizado, né, inclusive pela lei. E hoje, na verdade, o governo deixou de contratar, né, o pessoal da área administrativa e começou a utilizar, né, os companheiros nossos que têm conhecimento na área jurídica, na área de RH, e começou nesse pessoal, e começou com o tempo, virou uma regra, né? A exceção virou regra. Então, temos uma ação judicial para tentar corrigir isso, e o GIR, ele não se encaixa em tipo de função, uma vez que o principal foco dele é manter a ordem e a disciplina. E é necessário, sim, como tem em São Paulo, que também eu acho que você pode comentar sobre isso, que é justamente o que não tem aqui no GIR, a maioria do GIR, que é o GIR de São Paulo, que não estão acautelados, que não estão ali em constante treinamento. Por mais que eu sei, sim, que o pessoal treina, mas eles não estão afastados da função, e às vezes ele está lá no plantão e teve algum QRU e ele tem que se vestir ali, colocar o aparato para poder ser utilizado. Já aconteceu isso aqui, eu trabalho na PM de Mirandópolis, e durante o plantão tem alguma ocorrência. Eu lembro que tinha um companheiro que foi soltar o banho de solo na parte da tarde, e um preso bêbado, né, segurou ele para a cela, e os companheiros que faziam parte do CIR, né, da cela de intervenção rápida da unidade, né, prontamente foram para lá. E vocês, então, e aqui em São Paulo tem essa vantagem que eu acho, sim, que é necessário, assim, como eu costumo dizer sempre, o André, quando eu fui para vários lugares, né, que a gente tem que falar com várias autoridades, que essa é o nosso trabalho envolve vidas. Então, nós temos que ser perfeitos para não causar nenhuma lesão, para não causar, e de repente para alguns pode soar isso daí, eles têm medo do preso, não, porque no estatuto nosso não está falando que a gente tem que agredir o preso, né? Como você citou aí, aquela lei, né, que está circulando, que é do capitão Alberto Neto, que na verdade a FENASPEN, nós vamos entregar uma nova proposta que ficou alguns pontos ali meio obscuro, algumas coisas assim são válidas, que essa questão justamente de usar, né? Porque eu tenho colegas que foram presos, que foram exonerados, porque tiveram que usar em algum momento a força, e aí, né, foram exonerados por isso, né? E todos teve um julgamento e tudo mais, e foram exonerados por isso. Então, sobre esse desvio de função, e do que eu falei para você aqui, e você também como um advogado, né, tem a sua OAB aí, lógico que você é servidor público, você não atua, mas o GIR, ao meu ver, inclusive aqui falando, né, como sindicalista, não é um desvio de função. Perfeito, irmão. E eu não só concordo com você em gênero, número e grau, como eu vou fazer duas pontuações aqui. Primeiro, eu sonho com o dia em que a nossa escola vai formar todos os agentes penitenciários do Estado com formação de CIR. Eu penso que o cara já tem que sair da formação dele, independente dele atuar ou não especificamente no CIR ou no GIR, ele tem que sair conhecendo, detendo todas essas técnicas. Ele tem que saber atuar dentro de um grupo, numa situação para debelar um princípio de motim, um princípio de movimento coletivo de indisciplina. Ele precisa saber fazer uma incursão dentro da própria unidade prisional, para, de repente, cessar um comportamento negativo de um tutelado do Estado que não esteja se negando, por exemplo, a cumprir a sua obrigação diante da lei de execução penal, para ser transferido, por exemplo. Ele precisa saber disso. E mesmo que ele não atue, o fato dele conhecer, quando na presença do grupo ou da célula, ele vai potencializar essa ação, uma vez que ele vai conseguir colaborar na esfera procedimental. Lembrando que a gente nunca fala em segurança lato sensu. Nós, como profissionais, nós falamos em segurança estrito sensu, dividida em várias esferas, no mínimo física,
procedimental, dinâmica e interdisciplinar. E o colega que tem essa formação, tem acesso a isso, desde o começo, ele enxerga, inclusive, o trabalho do GIR de uma forma mais ampla, mais específica, de maneira mais qualificada, e ele também se enxerga, mesmo no trabalho convencional, ele consegue potencializar, melhorar a nossa atuação diante disso, em razão de conhecer esses desdobramentos, né? Agora, essa é a primeira pontuação. Então, eu espero que um dia todos os colegas, já na sua formação, já saiam formados, né, com conhecimento de si. Saibam, no mínimo, as aplicações de CDC adaptado, um CQB, que é o Close Quarter Battle, né, o combate ambiente confinado, as aplicações individuais do escudo, das munições menos que letais, das outras técnicas e tecnologias menos que letais, individuais e coletivas. Isso é o mínimo que tinha que sair, tá? Em segundo momento, vamos falar de letra de lei. A gente tem aí, de tanta letra de lei que a gente tem, eu vou falar de uma que é específica. Nós temos aí uma portaria interministerial, que é a portaria 4226, de 31 de dezembro de 2010. O que essa portaria faz? Ela traz para a nossa realidade, Brasil, para o nosso ordenamento jurídico brasileiro, todos esses conceitos da aplicação da força propriamente dita na atividade policial, na atividade de custódia de presos, na atividade todas as atividades em que um agente precisa corporificar o Estado para fazer cumprir a norma jurídica através da coerção legítima, necessária, proporcional e indissociável do nosso trabalho. Uma vez que o indivíduo que precisa ser controlado, ou onde é preciso lançar mãos da força, significa que o indivíduo já não está suscetível à argumentação. E, nesse sentido, nós temos parâmetros pré-estabelecidos de como lançar mãos dessa força. E digo mais, quando não lançamos dentro de um espectro de um estrito cumprimento do dever legal, como um excludente de licitude, porque, de fato, toda vez que você lança mãos da força, existem probabilidades muito grandes de desdobramentos aí que podem ocasionar em lesão corporal, podem ocasionar... Bom, enfim, quando você lança a mão da força para fazer cumprir a norma jurídica dentro do escopo das suas atribuições e sem extrapolar, ou seja, sem cometer excesso, você está, de fato, dentro dessa esfera, dessa excludente de licitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. E em que pese algumas correntes doutrinárias minoritárias falarem que não é assim que funciona, nós temos um amparo legal muito, muito amplo, muito específico, ao mesmo tempo amplo e específico, que é dessa portaria interministerial, que é a 4226, de 31 de dezembro de 2010. Aos colegas que não conhecem, entrem na internet agora e coloca lá, portaria interministerial 4226, de 31 de dezembro de 2010. Essa portaria, ela apresenta quais são os parâmetros para você atuar, colega. Quais são, de onde até onde você pode ir. Porque, de fato, se você não o fizer, você estará incorrendo em outro desdobramento legal aí, que é a omissão própria, uma vez que faz parte do escopo das suas atribuições. É muito sensível falar disso, sim, e é por isso que é preciso estudar. E é por isso também que eu coloquei tudo isso no livro de maneira um pouco mais minuciosa e também construir um texto acessível, mesmo àqueles que não são das ciências jurídicas, para que a maioria dos colegas possam adquirir esse conhecimento, se faz necessário. Você falou uma coisa muito grave aí, de colegas que foram exonerados porque cumpriram o seu dever, o que é uma descrescência muito grande, uma excrescência muito grande a gente pensar nisso, né? Deixa o colega, todos nós ficamos, de certa forma, quando não temos conhecimento, nós ficamos com medo de agir, e às vezes esse medo de agir coloca não só a sua carreira em risco, mas também a sua vida em risco. Então é preciso que você, de fato, entre em contato com esse conhecimento. Então, no mínimo, entra lá e acessa lá na internet a portaria interministerial 4226, de 31 de dezembro de 2010. O professor André falou isso aí. E vai lá, acessa. Se puder, né, e eu não estou vendendo o livro, eu estou aconselhando mesmo, porque eu aconselho outras, né? Estou aconselhando porque aqui eu trouxe a síntese da síntese, né? Eu trouxe para todos nós, o nome é o Gerenciamento de Crises sob a ótica das ciências jurídicas, exatamente porque quando eu falo de gerenciamento de crises, eu trago os desdobramentos mais extremos possíveis de ocorrências com alto grau de complexidade, onde, de fato, se faz necessário lançar mãos da força
quando todas as possibilidades de diálogo sucumbem. Eu apresento aqui também para os colegas o livro do procurador de Minas Gerais, Rogério Greco, chama Atividade Policial. Inclusive, esse homem foi ele que fez o manual do BOP, o manual de várias outras polícias. É de fato um homem muito engajado também nas ciências jurídicas e nas ciências policiais. A linguagem dele é um pouco mais técnica, mais pesada, mas vale a pena a leitura. E trago também aqui outra aqui, autodefesa, né, contra o crime e a violência, do policial federal Humberto Wedlin. Esse policial federal também ele traz esses desdobramentos. No que diz respeito à aplicação dentro da unidade prisional, eu tenho aqui, no meu acervo, dentre tantos outros, eu aconselho que o pessoal leia o que o pessoal do Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade pensa do nosso trabalho. Se faz necessário que você tenha contato com essa informação, são informações muito interessantes que demonstram que existe, sim, uma dicotomia entre esses dois mundos. De um lado é muito claro, do outro é muito obscuro, e nesse sentido também se faz necessário um estreitamento de laços com outras instituições. Você, profissional, que tem contato com o colega lá quando você vai levar o preso no fórum, o colega do judiciário, seja ele o juiz, o escrevente, estreite os laços com esses indivíduos. O policial civil, quando você vai levar a droga ou o celular apreendido, estreite os laços com esses indivíduos. Mostre o seu trabalho excelente, faça com excelência, tente absorver o melhor desses colegas também. Quando tiver o policial militar lá presente, também estreite os laços com esses indivíduos. A gente tem que parar de se dividir em milhares de categorias e nos fecharmos dentro das nossas respectivas ostras. Nós somos o Estado e nós devemos agir como Estado. Todos juntos somos muito mais fortes. Quanto mais conhecimento a gente buscar, mais forte seremos ainda. Então, acho que o ponto principal, o cerne desse momento aqui que a gente está tratando, meu irmão. Então, são essas duas pontuações. Primeiro, o colega tem que já ser formado no ápice, para depois ele buscar para cima, nunca colocar a régua embaixo. E segundo, ele tem que, de fato, buscar esse conhecimento, estreitar os laços e, poxa, na verdade, irmão, no final de todas as contas, a busca pela excelência é individual. Cada um tem que buscar a sua mesmo, e aí todos juntos, como pessoas excelentes, classe excelente, a gente vai poder superar qualquer um dos desafios, mesmo porque nós já superamos todos os desafios que nos foram impostos. Pode mandar mais, que a gente consegue. André, você falou uma coisa muito interessante, que também é uma luta, é uma busca nossa, não é nem uma luta, é uma busca, né? E a Polícia Penal também vai nos proporcionar isso, que é justamente a questão da formação. Eu sempre fiz essa comparação ali na LESP, andando de gabinete em gabinete, quando participava de algumas comissões, que é justamente a formação, o policial militar, se eu não estou me enganado, em torno de 1 ano e 2 meses. O policial civil era em torno de 1 ano. Hoje, o pessoal me passou lá que a academia deles também foi destroçada e está fazendo em torno de 6 meses. E o policial penal hoje, ASP e IVP, para começar, eu acho que a formação teria que ser para todos os servidores da Secretaria, da SAP, porque um psicólogo, assistente social, um oficial administrativo, ele vai estar lidando com uma outra população carcerária. Então, dentro da sua distribuição, ele também deveria ser. Tanto é que na última fase do trabalho nosso é a criação da lei orgânica, onde vai trazer todos os profissionais da área administrativa, da área de saúde e da área técnica, justamente para penal. E pode ser a administração penal no final, oficial administrativo penal. Tem até um projeto de lei do pessoal administrativo, oficial administrativo que me mandaram. A gente está até marcando com eles uma reunião de levar essa ideia desse projeto que eles mandaram ali quando for começar a criar a lei orgânica. E a formação nossa, como você disse, eu acho que o policial penal ele tem que sair da EAP, né, que hoje o nome é EAP, Escola de Administração Penitenciária, justamente pronto para tudo. Pronto para poder ser chefe, pronto para poder... Então, o curso, vamos devagar, pelo menos 1 ano de curso. E ele sai ali preparado. Tanto é que a Polícia Militar, ela tem uma rotina de concursos, sempre ali, todo ano tem concurso e chamada. Visto que também a Polícia Militar sempre tem muito óbito, muitos policiais mortos em operações, exonerações também, e todo ano tem uma reposição ali de 1.000, 2.000 homens. E hoje aqui na SAP, até pegando o gancho da questão de concurso, hoje tivemos aí esse vídeo
do Rodrigo Garcia falando da PPPs, nós, desde do início do governo Dória, quase passaram 2 anos já, não foi feita nenhuma convocação. Tivemos várias, a plantadoria que está sendo bastante mortes também, e só o ano passado o déficit total da SAP era, o ano base de 2011, 11 mil cargos vagos. Então, a formação do servidor penitenciário, do policial penal, eu acho, e você como professor da IAP, queria ouvir a sua opinião sobre isso também, e para todos ali saírem e terem uma noção. Lógico que vai ser uma noção teórica, porque é muito importante, né? Eu falo sempre, o pessoal fala para mim a diferença, né? A minha e a sua também, com outro servidor, porque assim, eu tenho que estar em dias com leis, e não é só, não é nós, lá no Estatuto do Servidor Público fala que todos nós devemos estar em dia com as leis, normas, resoluções. Por quê? Porque se um policial penal cometer um crime, qualquer servidor por cometer um crime, ele vai ter a pena agravada ali 1/3, porque pela lei ele tem consciência de todas as leis. Então, a questão de estar atualizado em leis é uma obrigação, não é nenhuma, né? Porque conhecimento, né, André, ele não ocupa espaço, né? Então, eu queria ouvir você falar sobre a questão da formação. Justo. Bom, no que tange a formação, meu irmão, é um sonho meu. Eu acredito que, se o Altíssimo me abençoar, eu ainda vou ver isso. Eu ainda vou ver a nossa Escola de Administração Penitenciária, que tem o nome de Luiz Camargo Wolffmann, né? Que foi uma homenagem antes do Luiz Camargo Wolffmann vir a passar para o Oriente Eterno, que foi feita uma homenagem pelo Antônio Fleury Filho, né? Foi ele que publicou em Diário Oficial essa homenagem aí, antes dele morrer, que Escola de Administração Penitenciária Dr. Luiz Camargo Wolffmann. Qual que é o meu sonho? É que um dia essa escola seja uma escola superior de administração penitenciária, Dr. Luiz Camargo Wolffmann. Sempre tive esse sonho, compartilho dessa opinião com vários outros colegas. Diga-se de passagem, tinha um profissional com quem eu tive uma honra e o prazer imensurável de trabalhar. Foi com o Fabiano Doreto Pagioro, que foi um dos homens com quem eu trabalhei na Escola da Administração Penitenciária, que eu acredito que um dos homens que mais trouxe inovações, que mais trouxe evolução nesse sentido, e que também tinha essa mesma opinião, também buscava um dia, quem sabe, transformar nossa escola numa escola superior, da mesma forma que a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo fez com a Escola de Soldados, que hoje é Escola Superior de Soldados. Eu penso que, no mínimo, o colega, de fato, tinha que ficar lá inserido nesse ambiente para poder se formar aí, no mínimo, 1 ano, meu irmão, que seja. Mas se faz necessário atender a demanda de servidores. Sim, se faz necessário atender a demanda da mesma forma que se faz necessário atender a demanda com qualidade, com eficiência. Diga-se de passagem, nós temos um dever de eficiência como servidores públicos, né, em todas as esferas. Então, esse dever de eficiência, inclusive na esfera da formação, também deve ser pontuado. E, nesse sentido, eu acredito que uma formação de 1 ano, ao menos, poderia formar aí os colegas como tecnólogos em administração penitenciária, o que já é, por si só, um divisor de águas. Nós teríamos aí uma classe que, mesmo que pese o fato de ser uma classe que pede apenas o ensino médio para o ingresso, nós teríamos uma classe que entra com o ensino médio, mas antes de entrar na unidade prisional, aquele homem já foi valorizado como profissional, como homem, como servidor, pelo simples fato de sair de lá já com curso superior. Isso já muda toda uma questão de mentalidade, uma questão comportamental, agrega na vida do indivíduo, que também se entrega de maneira mais plena ao seu serviço, uma vez que ele já teve o primeiro feedback positivo na sua formação. Quero salientar aqui que, de forma alguma, estou criticando a formação atual. Eu estou dizendo que nós devemos pensar sempre em evoluir, e acho que uma evolução lógica, um desdobramento lógico dessa evolução na esfera da formação, é pensar, sim, em transformar a escola de administração em uma escola superior de administração, onde o homem sai pleno em todas as esferas, onde ele sai, de fato, conhecedor desses desdobramentos, não só físicos, procedimentais, na esfera jurídica também, dinâmica e interdisciplinar. Isso é imprescindível, acho que isso elevaria a categoria a outros níveis. E depois, no momento oportuno, depois de entregar esses homens, também
convocar pouco a pouco todos aqueles que já estão, para poder também galgar esse nível superior e também galgar, ter contato, ter essas novas informações. Acredito que esse seria o caminho mais inteligente, o caminho que levaria, de fato, toda a categoria a um nível de evolução profissional, cara, imensurável. É isso aí, André. Inclusive, estou aqui, o Dandy Alves está falando dos oficiais operacionais, né, que ele não tem um curso na IAP. Inclusive, o oficial operacional, para nós aqui, né, até do Fórum Penitenciário, nós já fizemos o pedido, porque há pouco tempo atrás o oficial operacional foi mudado as suas atribuições, e o oficial operacional da SAP, o motorista, ele tem um porte de arma. Aqui em São Paulo, principalmente, quando tem, né, até os policiais penais mais novos aí, eles vão na escolta, quem até acaba conduzindo o preso, algemando, conduzindo o preso, é o oficial operacional. Por isso que nós também vamos lutar para eles também serem incluídos e transformados aí em torno de 300 e poucos que eles me passaram num grupo uma vez, que são que dirigem as viaturas e fazem esse trabalho de transformar os presos e também se transformarem em policiais penais. André, estamos aqui a 51 minutos da nossa live. A nossa live hoje aqui, uma das mais comentadas e mais assistidas. Lembrando, pessoal, que esse vídeo também depois vai para o canal, vai ficar no acervo. Na verdade, aqui está sendo uma aula, está sendo didático para nós aqui, aprender com o professor André. E lembrar do nosso programa aqui Fora das Grades, que nós estamos dando oportunidade para todo servidor do sistema prisional trazer aqui o que faz algo a mais por fora. Também vamos dar também aqui voz a pessoas que estão fora do sistema prisional, mas que fazem algo pelo sistema prisional. Né? Brevemente eu vou estar passando aqui, entrevistando o professor Roberto da USP, que inclusive foi uns que ajudaram na construção dos CRs, né? E os CRs hoje a gente até faz o debate, que é uma das unidades que são exemplo da questão de reeducação de presos. Lógico, perdeu um pouco da finalidade, tem que voltar a ter finalidade, como também a FUNAP, que está sendo caçada também pelo governador Dória, que hoje colocou um coronel frente à FUNAP e está ali perdendo o seu objetivo. Porque a SAP, ela tem um objetivo, né, André? A SAP, no Brasil, não tem pena de morte. Então, o indivíduo que cometeu um crime, ele tem que pagar pelo seu crime e tem que ser colocado de volta na sociedade. Inclusive, a Polícia Penal nos dá, a gente também discutiu sobre isso também no GT, sobre a questão da fiscalização da pena do preso. Então, quando o preso, recaptura de preso, eu já vi companheiros falar que não é papel nosso. Peraí, se ele estava numa unidade prisional e ele evadiu, fugiu, é papel nosso de capturá-lo, porque ele está ali com matrícula, ele está pertencente à nossa pasta. Assim também como o preso, hoje nós temos aí, inclusive é um trabalho que nós estamos fazendo já aqui, pianinho, que são as CPMAs, a Central de Penas e Medidas Alternativas. E eu tive relato do pessoal da CPMA, que às vezes ele tem que ir lá na favela, verificar o preso, aquela pessoa que está cumprindo uma medida alternativa, e ele, às vezes, é um oficial administrativo, às vezes é um assistente social, é o ATAS, né, que é o assistente social ou psicólogo, e ele não tem, porque ele vai adentrar, é um trabalho policial, ele vai verificar. Então, quem tem que fazer esse trabalho também é o policial penal. Então, eu acho que a Polícia Penal, ela tem que tomar o seu lugar na sociedade, sem invadir lojas, sem invadir, né, o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. E até falar de um tema, que puxar o gancho também para um tema, que a questão a gente falou que até o uso da força, e falar, inclusive, hoje o governador anunciou na sua coletiva ali, né, sobre o coronavírus, a questão das câmeras que os policiais militares vão começar a usar. E, né, até perguntar para você como operador do GIR, porque eu acho que isso daí com certeza vai começar a vir para o GIR também. E é lógico que sempre tem denúncias, né, dos familiares, tem denúncias do pessoal de direitos humanos. Então, com certeza, de repente, também vai vir para o GIR essa câmera para ser usada nas operações. E o que você acha disso? Irmão, eu acho excelente. E eu vou dizer porque eu acho excelente. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, porque, na verdade, os excessos são, de fato, exceções, e eu digo em todas as esferas, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, o operador lançou mãos da força da maneira correta, por estrita necessidade, no seu estrito cumprimento do dever legal, dentro de todo um parâmetro pautado em moderação, em proporcionalidade, e evidente que todo combate corpo a corpo, ele tem desdobramentos que vão deixar, no mínimo, lesões, aí um eritrema, um hematoma, e aí a gente fica à mercê
da narrativa do indivíduo delituoso, ou daqueles que também são indivíduos delituosos, ou ainda de indivíduos vou colocar dessa forma, como que eu posso filtrar isso que eu estou pensando aí de maneira inteligente? Indivíduos aí de credibilidade duvidosa. Pronto, vou lançar mãos aí de uma estratagema de comunicação. E aí a gente fica à mercê da narrativa desses indivíduos. Ou fica à mercê, como no caso dos policiais militares, na maioria das vezes eles ficam à mercê de um vídeo editado, né, que não mostra o antes, o que de fato ocasionou a necessidade da aplicação da força para aquele caso concreto. E aí você tem uma narrativa deturpada junto com um vídeo editado, e isso prejudica, de fato, a atuação do profissional da segurança pública. Quando você tem um vídeo que é institucional, que vai mostrar realmente todos os desdobramentos, o antes, o durante e o depois, você consegue, evidente, que pautado num comportamento adequado, nos protocolos e procedimentos adequados, dentro de um plano técnico adequado, de estrito cumprimento do dever legal, de fato, você se respalda. Então, eu acredito que o uso do vídeo, ele, na verdade, ele não é negativo para aquele profissional que é profissional, que, na grande maioria, são homens bons, de bons costumes, são homens que, de fato, não saem de casa pensando, hoje eu vou agredir alguém. Pelo contrário, o cara sai de casa orgulhoso de poder ostentar a heráldica do poderoso e glorioso governo do Estado de São Paulo para cumprir o seu dever da melhor forma possível. André, e, infelizmente, faz parte, né? Só uma parte. E se fizer isso, se sair de casa pensando que vai agredir, vai tomar o rigor da lei, vai ser punido. Né? Justo, exatamente, irmão. E diga-se de passagem, para aqueles que são a minoria, porque são a minoria, o cara que sai de casa com esse pensamento negativo é a minoria, irmão. Não é a maioria como somos rotulados, eu falo somos em sentido amplo, né? Como são rotulados todos os operadores da segurança pública. Não. Esses que são a minoria e que saem de casa com esse comportamento, terão seu comportamento devidamente restringido em razão da possibilidade de ser dele ser filmado e desse seu comportamento ser mostrado para todos. Então, isso, na verdade, é extremamente positivo. Para os que trabalham direito, eles vão continuar trabalhando direito e agora vão ter mais respaldo para trabalhar direito ainda. E para os que trabalham errado, esses vão evitar trabalhar errado exatamente porque estarão documentando aquele trabalho mal feito. O Sensei Cabral, né, ele fez uma colocação muito boa aqui. A questão da câmera, né? Será que a SAP vai querer mostrar aqueles pavilhões hiperlotados com os presos, né? Vai querer mostrar aquelas celas lotadas? E, na verdade, eu até costumo dizer sempre, né, como eu estou nas esferas aí em alguns debates com o pessoal de direitos humanos, com o CONDEP, que nós temos que enxugar gelo, né? Porque nós também queremos o fim da superlotação. Nós também queremos que fosse implantada aí uma política de, lógico, com serenidade, né? Quando a gente fala do sistema prisional, tem que ter serenidade, tem que ter seriedade, né? Que você colocar igual agora, na pandemia, a gente viu aí que teve até, né, cara que é ligado ao PCC, que estava sendo colocado em liberdade, né, na liberdade ali, na prisão domiciliar, né? E aí, graças ao trabalho da nossa inteligência, que foi detectado e o cara não foi para a prisão domiciliar, né? Então, lógico, tem pessoas que precisavam, né? Quem precisava, tem advogado e tudo mais, foi aí conseguiu sua prisão domiciliar, mas tudo deve ser feito porque esse sistema prisional ele é muito grande, então não dá para, aí tá, e cada assim, aí tá, e tem que ser individualizado, a pena é individualizada, eu acho que as progressões e regime, e aí tem que ser também individualizadas, né? E o professor Cabral aqui, o Sensei Cabral, ele lembrou bem, né? Porque, né, a superlotação, será que o Estado vai querer uma operação do GIR, escancarar ali, de repente, né, para todo mundo que existe uma superlotação, né? Porque é fácil de falar superlotação, mas o difícil é no dia a dia, né, André? Você entrar no pavilhão, que é o nosso primeiro ato do dia, que é realizar uma conferência, a contagem dos presos. Uma cela que tem 12, tem 40. Uma cela que é para ter 7, tem 19. Né? Cela que tem 3, tem 7, 8. Né? E aí, a gente vai diminuir o número de presos, também diminui o tamanho da cela. Então, para nós também é complicado. Como também chamava-se a revista vexatória, né, André? E para nós também era vexatória para nós. Você tem que ver ali, no caso do nosso homens ali, eu trabalhei no CDP do Belém 2, comecei lá, em torno de 200 homens que você tinha que despir e revistá-los. Também era ruim para nós também.
né? E hoje, com o scan corporal, né, já melhorou a situação. Então, acho que, como a gente está falando aqui de evolução do ser humano, evolução da carreira, e a Polícia Penal, que a gente fala que é esse marco, que é lógico, e a categoria tem que saber também que existe aqui a Polícia Penal, ela foi um sonho da categoria, ela foi um sonho de pessoas que começaram a sonhar lá atrás, começou no Rio de Janeiro, né? Eu quero trazer aqui até o nosso companheiro o Barreto, lá do Rio de Janeiro, ele tem as histórias da Polícia Penal, começou no Rio de Janeiro o movimento, né, para a questão da Polícia Penal, e tanto é que na primeira reunião do GT, né, o nosso secretário, o Coronel Restivo, ele até disse que vamos deixar um legado, o GT vai trabalhar certinho, tal, mas eu depois complementei que isso aqui foi um sonho que os governos tiveram que engolir. Ninguém mais acreditava, inclusive na categoria. Eu lembro que eu e o Fernet, indo de carro para Brasília, a gente postava uma foto no Facebook lá, no Instagram, e aí o pessoal já desiste disso daí, desiste. Eu até falo que a Polícia Penal é um exemplo de luta e perseverança. Foram 15 anos, foram gerações que tiveram que continuar essa luta e conseguir a sua aprovação. Então, professor André, aqui, até quase para encerrar a nossa live, estamos com 1 hora, vamos fazer um pouquinho mais, vou até pegar aqui algumas perguntas, que o pessoal também colocou aqui. Mas passando para você já aí, até para falar nessa questão da evolução, deixar você mais à vontade para falar um pouco mais do seu livro, enquanto eu vou aqui selecionar algumas questões que apareceram no nosso companheiro aqui no Facebook. Perfeito, meu irmão. Cara, conforme eu costumo dizer, toda evolução, a gente começou, acho que numa conversa informal, eu falei para você, fiz analogia sobre a pedra cúbica, né? Para você fazer uma pedra cúbica, é imprescindível que você bata nela com maço e cinzel. Sem você causar as fraturas na pedra, você não consegue deixar a superfície polida. Toda transformação, ela é incômoda, ela é trabalhosa, e acho que a criação da Polícia Penal é só o começo, né? Em que pese a nossa categoria está se transformando constantemente, evoluindo constantemente, melhorando constantemente, ainda é só o começo, né? A gente ainda tem muita coisa para poder enfrentar. Acredito que desde as atribuições que vão vir naturalmente para nós, que já são um desafio propriamente dito, até outras questões. Muito obrigado. Minha esposa veio trazer aqui mais uma edição, mais um livro aqui, para eu mostrar para os irmãos aqui a pouco. Então, mas voltando ao CERN, de fato, é muito importante a gente entender que a gente não vai receber isso de graça, a gente vai ter que trabalhar junto, né? Mesmo aqueles que são mais céticos, aqueles que não acreditavam, a partir do momento que você está inserido no contexto, você vai ter que participar, direto ou indiretamente. Eu rogo a todos que estão assistindo aí a live que participem diretamente, né? Participem. Primeiramente, como a gente costuma dizer, parece até clichê, né? Mas você precisa, para mudar o mundo, precisa mudar você mesmo. Tem essas frases clichê, mas não existe nenhum ditado que não seja certo. Para a gente poder evoluir como categoria, assumir essa nova personalidade, receber essas 3 características que são oriundas do poder de polícia, que é a discricionariedade, a coercibilidade e autoexecutoriedade, e saber usar essas 3 características de maneira eficaz, de maneira eficiente, haja vista que que é dever, nosso dever de eficiência, né? Já pautando, fazendo uma analogia ao caput do artigo 37 da nossa Constituição, da nossa Carta Republicana, que traz aquele anagrama do LIMP, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nós temos um dever de eficiência. Poxa, meu irmão, é um assunto tão complexo que às vezes a gente fica até, parece que está divagando, mas de fato não vai ser de graça. A gente vai sofrer bastante, vai ter que bater bastante, vamos cometer vários erros. Toda passagem do verbo, da água para o verbo, ela tem tempestades no meio, meu irmão, tem combates no meio. Eu rogo a todos e rogo ao Altíssimo que ele nos dê força e condições de sobreviver a esse combate e de evoluir cada vez mais. E que assim seja, todos nós, meu irmão. É isso que eu rogo. Amém. André, tem uma pergunta aqui do Cristiano Rodrigues. Ele está falando sobre a questão, até por causa da pandemia, né? Sabemos que o déficit funcionário da SAP está precário. Muitas aposentadorias, funcionários afastados e falta de reposição. O GIR teve algum aumento de solicitação para solucionar conflitos devido a esse déficit? Aumentou operações do GIR aqui na capital, né? O seu GIR é o GIR 10, né?
base de vocês, e aumentou aqui na capital o número de solicitações. Apesar que já vou até pegar um gancho aqui para emendar outra pergunta, que também no início houve um certo abuso do uso do GIR, né? Eu acho, porque inclusive eu acho que o servidor tem que ter questões também ali. Eu lembro que até o sindicato lá no passado era muito, tem que mandar o GIR lá, qualquer coisinha tinha que chamar o GIR. Eu sempre falava, pessoal, acho que tem coisas que o guarda no dia a dia tem que resolver. Se tudo também chamar o GIR, vai acabar, né? Vai acabar exaurindo o GIR também. O que você tem que falar sobre isso, André? Tá, eu vou começar de trás para frente, então. Respondendo antes a do Cristiano Rodrigues, né? É isso, irmão, que passa aqui, às vezes. Isso, Rodrigues. Cristiano Rodrigues. Não, de fato, assim, a gente está acredito eu, dentro de um plano de normalidade, a gente continua atuando aí dentro de parâmetros normais. Agora, respondendo ao seu questionamento, meu irmão, pelo contrário, viu, irmão? Para nós do GIR é o contrário. A gente quer mais é que acione a gente mesmo. A gente quer estar presente com os colegas, quer somar com os colegas, né, dentro do escopo das nossas atribuições. Eu acho que a presença do GIR é imprescindível. Já existiu esse comentário que o irmão fez, né? Não é a primeira vez que eu escutei de outros colegas, de outros profissionais falaram, mas existe uma banalização do uso do GIR. Eu penso que nós estamos lá para trabalhar. A primeira característica das operações especiais é o voluntariado. E a gente costuma dizer, num jargão das operações especiais, que operações especiais é tempo ruim o tempo todo. Então, eu quero mais ser chamado várias vezes. Não quero jamais, olha, não me entenda mal, não quero ver o caos, né? Não é isso. Pelo contrário, a gente quer levar ordem ao caos. E a gente quer estar presente. Se tem um lugar que a gente gosta de trabalhar, é lá no GIR. Lá você trabalha muito. Mesmo quando você não está operando, você está treinando. Veja só, eu com 11 anos de grupamento, hoje eu participei de 2 treinamentos pesados. Um treinamento físico e um treinamento de artes marciais. Né? E pesado. Eu tenho já uma coleção de lesões e diga-se de passagem nesse sentido, eu já quero dar um conselho para os colegas. Sejam colecionadores, senhores. Colecionem certificados, diplomas e cicatrizes. Não tem nada mais legal que isso. Então, eu acredito que não teve uma banalização do uso do GIR. Se quiser usar, só chamar que a gente está pronto para em condições dele. Agora, uma coisa é fato, meu irmão. Eu acredito que o colega consegue, o guarda que está na unidade prisional, é ele que tem que ter autoridade naquele ambiente. Entendeu? Eu acho que quando foge da mão dele, aí sim, chama o grupo. Nós estamos aqui para isso. 24/7, senhores. Se chamar meu celular aqui agora, eu desligo a live e vou lá atender qualquer situação. Põe minha cara para tomar pedrada na hora para poder pegar qualquer colega, como já o fiz e continuarei fazendo enquanto tiver saúde e condições e fizer parte desse valoroso grupamento. Mas, de fato, o colega precisa tomar para si essa postura. Não, quem manda aqui sou eu. Eu sou a autoridade presente. Cabe a mim corporificar o Estado e fazer cumprir a norma jurídica aqui no meu ambiente, na minha unidade prisional. Sou eu que sou o policial penal e antes de que se regulamente a polícia penal, sou eu a polícia na cadeia. Porque é assim que, quando eu entrei pela primeira vez na unidade prisional, foi assim que eu fui chamado pelos indivíduos que lá estavam presos. Olha a polícia na cadeia. E desde sempre eu me portei assim, me coloquei assim, e sempre quis fazer valer a autoridade que o Estado me concedeu dentro do escopo das minhas atribuições. E quando você assim o faz, você de fato consegue ter não só um convívio melhor com aqueles indivíduos que enxergam você como tutor de fato e te respeitam em um outro nível de respeito, por entender que você de fato, você realmente é a autoridade ali presente, e você também evita chamar o GIR conforme... por um motivo que talvez você, colega, consiga resolver. Eu, com a graça do Altíssimo, no meu período de carceragem futebol clube, graças a Deus, eu primava por isso. E eu ainda prego isso. Você que tem que resolver. Mesmo o colega que eu tô formando, está chegando agora, eu falo, você é a autoridade presente, guerreiro. É você que tem que resolver. E é por isso que você tem que ter conhecimento. Conhecer a letra da lei, no mínimo a lei de execução penal, os desdobramentos que podem ser negativos para o indivíduo tutelado diante de um comportamento inadequado para a sua condição de tutelado, para você poder dialogar com ele, criar livre convencimento, falar, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, eu estou aqui para dizer para você não fazer. Entretanto, se você fazer, eu vou fazer cumprir a letra da lei para que a sanção seja aplicada.
Então, eu acredito muito nisso, irmão. Existe um equilíbrio que ele está em constante... acredito que esse equilíbrio ele está em constante oscilação, que é normal, né? A vida é uma senoide constante, mas eu tô aqui para ser chamado 24/7, irmão. Se cantar um agora, eu vou sair daqui super feliz. Não, beleza. Tem outra pergunta aqui do Mário Reis. Qual a sua opinião em relação à regulamentação da Polícia Penal e à privatização que o Dória está querendo fazer? Até lembrando o pessoal que, independente da regulamentação da Polícia Penal, a emenda 104 já existe na Constituição. Inclusive, nossas ações judiciais foram atualizadas. Quando nós entramos com a ação judicial contra a privatização, ainda não tinha sido aprovada a emenda 104, né? Quando começou o combate lá do ano passado. E agora, né, mesmo independente da regulamentação da Polícia Penal aqui em São Paulo, o trabalho do policial penal é exclusivo do Estado. Então, André, o que você tem a dizer sobre isso? É uma excelente pergunta e que realmente alguns colegas estão aflitos com isso. Senhores, não fiquem aflitos com o que a política quer implementar ou não. Porque o agente penitenciário, ou agora o futuro policial penal, estamos às vésperas de uma regulamentação, mesmo porque existe uma vacatio legis, então o Estado, de fato, precisa apresentar essa regulamentação, essa emenda na espera da Constituição do Estado, bem como uma lei orgânica específica para poder instrumentalizar o trabalho dessa nova atribuição, dessa nova polícia na esfera do Estado. Então, existe uma vacatio legis, isso é uma consequência natural, vai chegar para todos nós, senhores. E isso não se preocupe. Outras questões de privatização ou de parceria público-privada ou qualquer outra nomenclatura que venha a aparecer nesse sentido, também não se preocupem, senhores. E aí eu vou citar mais um ditado popular, né? O que é seu, ninguém tira. Você é servidor público estadual, você se dedicou, passou por um concurso público, por uma formação, você assumiu seu cargo, passou por seu estágio probatório, é titular de cargo efetivo, o que é seu é seu. Então não vamos nos preocupar, não fiquem aflitos com esses desdobramentos políticos, porque no final de tudo, no frigir dos ovos, somos nós que vamos resolver o problema, somos nós que vamos trancar os indivíduos delituosos, somos nós que vamos fazer cumprir a lei de execução penal, somos nós que vamos transportar o indivíduo do ponto A ao ponto B para apresentar perante a autoridade judiciária, somos nós, essa é a atribuição nossa, que ninguém pode fazer. Se forem entregar essas outras atribuições, que não essa, para outros profissionais, que assim seja, não cabe a nós essa discussão. Mas a nossa atribuição, eu rogo a todos que foquem na nossa atribuição, vamos ser cada vez melhores como profissionais e deixar que a natureza vai cuidar, meu irmão. Tenho certeza que no final de tudo a gente vai ser privilegiado. Como eu disse, respondendo a questão anterior, nós não vamos ganhar de graça isso. Né? Nada é de graça no mundo. Não existe almoço grátis, né? Tem até um livro com esse título. E realmente, muitas lutas ainda pela frente. Mas para uma categoria de homens e mulheres dos mais corajosos do mundo, que enfrentam lutas todos os dias, vai ser só mais uma pequena batalha aí que faz parte do contexto geral. É isso que eu penso, meu irmão. E, André, você como escritor agora também, professor, escritor, e aí eu também vou te fazer aqui agora vai ser uma pergunta minha para você, sobre a questão política, né? Inclusive, nós temos que entender hoje que legislação quem faz são os deputados, né, vereadores, são os parlamentares no geral, os senadores. E hoje nós temos um clamor muito grande da categoria, né? Estamos aí à véspera de uma eleição municipal, onde o objetivo agora maior, inclusive aqui do sindicato também, é apoiar candidatos que tenham uma pauta com a categoria também. Nós também iremos apoiar, né, de repente, candidatos que não tenham um compromisso efetivo com a categoria. Nós vamos indicar, sim, esse candidato, pretendemos fazer um seminário, mesmo pela internet, né, um webinário, para, inclusive, instruir, né, os nossos candidatos e, inclusive, também apresentar a nossa plataforma, o que agora é municipal, o que o servidor do Tribunal precisa em cada município, né? Então, um compromisso firmado daquele candidato ali no município, né, com a categoria. É lógico, você também vai ser vereador do povo também, um vereador, né, um parlamentar, aí, um vereador, ele vai também trabalhar com a população. Temos candidatos a vereadores, vamos ter bastante, teremos candidato a prefeito. E qual é a sua opinião na questão? Porque o universo jurídico, ele depende muito disso também, né? Porque as leis,
quem fazem, inclusive nós encaminhamos como a Polícia Penal. Ela foi construída com o tempo, começou com a PEC 308, e aí nós vimos ali que, começamos a entender também e conhecer o processo legislativo, né, que algumas coisas que estavam na PEC 308 já não era a função, como também essa lei que saiu agora do Capitão Augusto aí, que teve muita polêmica, muita dúvida e tal, que é uma lei geral da Polícia Penal, que não é uma lei, porque ele não pode ferir o pacto federativo, né? Inclusive, a FENASPEN que nós fizemos um texto, né, corrigindo alguns trechos lá também daquela lei, vamos protocolar com o deputado também, vamos levar para o debate. Então, assim, e a gente percebe que essa necessidade é muito grande, né, na categoria, que nós não temos ainda, vereadores temos aí em torno dos 50 e pouco do estado, mas parlamentar, deputado federal, estadual, nós ainda não temos. Qual é a sua opinião sobre isso? Poxa, o irmão, com a pergunta, o irmão já respondeu o que eu vou falar. Eu acredito que falta engajamento político de homens da nossa categoria. Eu acredito que nós precisamos colocar um legislador nosso lá, seguindo o exemplo dos colegas da gloriosa Polícia Militar, né, que enxergaram isso há anos atrás e colocaram os seus homens em diversas esferas para poder legislar a favor da categoria. Acho que a maior força que a gente pode buscar hoje é um indivíduo capacitado, inteligente e, acima de tudo, envolvido diretamente com a categoria, comprometido com a categoria, com a causa, com o ideal de busca pela excelência, para que esse homem nos represente lá, para que esse homem nos receba de portas abertas, quando a gente chegar lá com um projeto e falar, olha, irmão, eu quero isso aqui, ó, quero criar um departamento para poder potencializar essa esfera, eu quero criar uma coordenadoria para poder maximizar o nosso trabalho nesse sentido, eu preciso, para a gente evoluir, eu preciso disso, daquilo outro, eu preciso desse homem que escute e que, mais do que escute, compreenda e conheça as nossas necessidades. É por isso que a gente precisa de um homem nosso lá, sentado lá como deputado, na esfera estadual, na esfera federal, mas nós precisamos começar a pensar nisso e nos engajar nesse sentido de colocar um homem nosso para cuidar do que é nosso e que entenda quais são as nossas necessidades. Eu vejo, por exemplo, fazendo uma analogia, certa vez eu conversei com um colega e eu perguntei para ele, cara, qual que é a sua proposta, cara? E ele falou para mim, não, eu quero juntar todo mundo e tal, e para a gente poder evoluir. Eu falei, não, cara, a gente já está junto para poder colocar você. Sabe qual que é que eu queria ouvir de você, meu irmão? Eu queria que você falasse assim, eu quero colocar pelo menos um banheiro em cada radial, porque, cara, eu que tirei um montão de carcerário, eu posso falar para você. Você também, irmão, você sabe como é. Eu já passei 12 horas segurando para não desprezar a diurese, cara, porque não podia sair do ambiente, né, num déficit funcional que todo mundo conhece, sem um bebedouro na radial. Quer dizer, coisas simples a gente não consegue resolver. E aí, só depois de resolver as coisas simples, é que a gente vai poder pensar, meu irmão, em resolver coisas de alto grau de complexidade. Então, o indivíduo que não conhece a real necessidade do colega, ele não pode ser colocado por nós lá. Eu não posso pedir socorro para o capitão, para o major, por não sei o quê. Não posso, cara. Eu tenho que pedir socorro para o guarda, para o GP, o agente penitenciário, para o cara que conhece o que eu preciso. O cara que sabe as agruras que eu passei, que eu passo, que todos os colegas passam em todas as unidades prisionais. O cara que conhece não só as nossas necessidades, mas entende a nossa linguagem. É disso que se trata. E também que tem um arcabouço científico necessário para poder escrever um texto decente e brigar lá para conseguir lobby para poder votar a nosso favor, irmão. Então, eu preciso de um indivíduo que tenha conhecimento científico, conhecimento empírico da nossa categoria. E é isso que falta. A gente precisa eleger um cara assim. Eu penso assim, o dia que esse cara aparecer, eu voto nele sem pensar. Aqui, ó, o Mário Reis colocou aqui, o André é deputado federal ou estadual para 2022, ou o Saulo. Aí, que beleza. O pessoal está perguntando aqui, onde comprar o livro. Nós colocamos o link aí, Clube dos Autores, tá o link aí, é só clicar nesse link e já vai levar você para o site e você vai poder comprar. Luiz Henrique Freire fez um comentário aqui. Na iminência da regulamentação da Polícia Penal, no estado de São Paulo, haverá treinamento específico para os futuros integrantes no mesmo molde do GIR? Inclusive, nós já falamos sobre isso aqui, viu, Luiz? Inclusive, nós já falamos aqui, até o professor André discorreu bem sobre isso, sobre a questão do policial penal sair pronto para tudo ali, pelo menos quase tudo, no sistema prisional, né? Isso é muito importante.
André, estamos aqui a 1h20, né? Até para não saturar o pessoal um pouco. É lógico que dá para a gente falar 3 dias e 3 noites de tema prisional, é um campo muito vasto, né? Até um rapaz que fez uma crítica, né? Que eu estou fazendo muita live, estou parecendo cantor sertanejo, mas eu acho que é uma oportunidade, depois do dia todo aqui, de correria para a categoria, a gente poder trazer essa luz do conhecimento também, trazer, que é essa a intenção do programa Nosso Fora das Grades, trazer esse conhecimento e mostrar que o policial penal e todo o servidor do sistema prisional faz muito mais aí pelo sistema do que as pessoas imaginam, né? Faz mais que a sua função, né? Nós temos uma função social que desempenhamos também fora das cadeias, né? Então, passo para você a palavra aí para considerações finais, pode falar sobre o seu livro e depois da sua fala eu faço o encerramento, a gente encerra aqui a nossa live. Fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. Nesse momento, eu gostaria de agradecer não só o convite, mas a presença de todos que estão assistindo. Vou pedir também, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, para também me adicionar nas redes sociais, lá no Instagram, onde eu tenho lá o @mestrealfa e o @Ferreira Tactical Training. É importante ter esse feedback dos colegas, a gente tem um feedback legal de várias instituições. Falar rapidinho do livro aqui, mais uma vez, então tá aqui, senhores. Isso aqui não é porque eu que fiz, não. Mas lembra que eu falei sobre um político que precisa entender a nossa linguagem? Tá aqui, vocês têm um escritor que entende a nossa linguagem, fala a nossa linguagem, e sabe o que a gente precisa. Tá aqui, eu escrevi o que a gente precisa. O conhecimento científico que a gente precisa para poder atuar com segurança, sem que nenhum outro fator influencie a sua atuação, que não seja os próprios fatores presentes nos desdobramentos do teatro de operações. Por fim, para encerrar minha fala, além dos agradecimentos, primeiramente eu quero agradecer ao Altíssimo Criador de todas as coisas, o único digno de toda a honra e toda a glória, por mais esse dia maravilhoso de inspiração que vai ser encerrado com chave de ouro aqui na presença de vocês. Eu gostaria de lembrar a vocês e falar rapidinho, trazer um recado. Existiu um homem que ele era um homem comum. Ele era o 9º filho, ou seja, ele nem era o filho mais importante, e por isso ele fazia um trabalho servil. Ele era pastor de ovelhas, ele apacentava ovelhas. E esse homem que era comum, nem era o filho mais importante, ele foi mandado para o exército, e havia, na mesma época que esse homem, havia um exército beligerante, muito poderoso, de conquistadores. Esse exército era o exército dos filisteus. E eles tinham à frente do seu exército um homem monstruoso, que só a cota de malha que ele usava pesava mais de 50 quilos. Golias de Gate, o nome desse homem, o gigante Golias. E aí, o que é que esse homem fez? Esse homem franzino. Ele chegou perante o rei Saul, que era o rei de Israel, e se apresentou para o combate contra o gigante Golias. E ele, com uma pedrinha pequenininha, numa funda, ele lançou a pedra, acertou o centro da cabeça de Golias e o derrubou. E aí ele foi lá, buscou lá o seu sabre, a sua espada, e arrancou a cabeça de Golias. Poxa, por que eu estou dizendo isso, senhores? Porque esse homem, ele só fez isso porque antes ele se preparou, e ele se dedicou, ele se entregou. Ele cuidou das ovelhas da melhor forma possível. Ele treinou durante todo esse período. E antes de enfrentar o gigante Golias, ele já tinha derrubado um leão e um urso com a sua funda, que ele usava para poder defender as suas ovelhas. Então, o segredo de Tostini, senhores, o segredo do sucesso, o segredo da evolução, o segredo é: busquem o conhecimento e se preparem constantemente para derrubar gigantes. E mais importante que tudo, no texto bíblico, em que pese Davi ter citado o gigante Golias diversas vezes, em nenhuma das vezes Davi chamou o Golias de gigante. Porque Golias era só mais um dos desafios que ele teria por vir. E por isso, de pastor de ovelha, de filho menos importante, que realizava um trabalho servil, Davi passou a ser o rei de Israel. E foi o homem que mais venceu guerras em nome do Altíssimo. Então, essa é a mensagem para vocês, senhores. Busquem excelência, com constância, com entrega, com carinho, com amor pela profissão, que a gente ainda vai muito longe ainda, como categoria, como homens, como pessoas. Enfim, busquem excelência, senhores, que isso ninguém vai poder tirar da gente. É isso, meu irmão. Acho que essa é a mensagem que eu tinha para os meus irmãos, para você. Muito obrigado mesmo, que o Altíssimo nos abençoe grandemente. É isso aí, André. Foi um prazer falar contigo.
Agradecer também a nossa assessoria de imprensa, Flaviana Serafim, que está aqui conosco, aqui na produção, também o Serginho, a Veridiana, o Giovanni, e toda a equipe do Cifrusped, toda a diretoria também do Cifrusped, por idealizar esse programa aqui. E agora, e você aí, policial penal, servidor do sistema prisional, que quer contar a sua história aqui, quer participar da nossa live, mostrar para a sociedade. Nós temos que sair do nosso casulo, né, André? Nós temos que ir para outros setores também, as pessoas têm que conhecer quem nós somos na essência, né? E quebrar esse mito que pesa sobre nós, né? Inclusive que é um mito muito ruim, diga-se de passagem. Então está aqui o grande exemplo hoje do professor André Ferreira, nosso escritor, operador do GIR, policial penal, e também doutor nas letras aí jurídicas, nosso advogado. Então, companheiros, agradecer toda a audiência de todos os companheiros aqui, Cabral, Mário Reis, Pati, né? Aqui hoje foi uma das lives mais acessadas nossas. Vamos fazer mais sim, pessoal, né? Inclusive, Sensei Cabral, você está convocado aqui para vir aqui e contar a sua história também. André, mais uma vez, abraço para todos, abraço, André, e a gente vai se falando aí. Valeu, meu irmão. Beijo no coração, fica com Deus. Forte abraço.